Mas justamente por isso, porque aquilo é mais um caso entre outros, ele não ganha o relevo que ela conquista justamente nessa primeira aventura amorosa. E o segundo amante, que é o Leon, primeiro jovem estudante de direito, depois já advogado formado, também não tem força comparável à da Emma, né? Na verdade, numa certa altura do romance, ele começa a suspeitar que os papéis eróticos tradicionais foram se invertendo e que o homem, entre aspas, da relação é ela, enquanto ele se viu reduzido pela força da paixão da Emma a praticamente uma passividade feminina, que lhe parece feminina. Ela tem uma centralidade e uma força no romance que aos poucos vão empurrando os outros personagens para a sombra. Então a cena final em que ela agoniza na cama depois de ter ingerido o veneno é talvez um dos grandes momentos do romance, justamente porque aí ela está só consigo mesma, só com a própria paixão, e aí todos os outros personagens praticamente se apagam. A paixão da Emma nessa cena final alimenta a si própria, né, e dispensa, nesse momento extremo e paradoxal, a presença física, concreta dos seus objetos. Ali a paixão se move sozinha e já não precisa de Léon, de Rodolphe, de Charles Bovary, não precisa de mais nada. Ela está numa espécie de moto contínuo que só a morte vem interromper. Bom, então a Emma é o motor do romance. Sem ela, o romance cairia em ponto morto imediatamente. E, por sua vez, o que move a Emma é uma espécie de paixão que aos poucos vai cobrando autonomia. Ou seja, na medida em que os personagens e os objetos que se oferecem como possíveis alvos da sua paixão são sempre muito medíocres, muito abaixo das expectativas que ela nutre para si mesma, o que acontece é que a paixão vai ganhando um movimento próprio. Ela, no fundo, se vale dos seus objetos para se exercer. Ela não se dirige ao Léon, ao Rodolphe e muito menos ao Charles. Então a Emma começa a procurar uma satisfação amorosa vicária, né? Inventando cenários para si mesma e inventando identidades para si mesma, né? Ser a esposa do médico local é insuficiente para ela, então ela vai se imaginar como heroína de romance sentimental, ela vai se imaginar nas terras altas escocesas ou navegando pelos canais de Veneza ou ainda num harém oriental. Ela vai construir cenários e identidades sucessivas nos quais ela virtualmente ou vicariamente poderia se saciar. Esse modo de funcionamento da paixão amorosa na Emma, dali a poucas décadas, vai ganhar um nome de síndrome patológica mesmo e vai então passar a circular pelo mundo com o nome de bovarismo, né? Ou seja, essa síndrome amorosa, sentimental, patológica e também social, do desejo que não consegue se satisfazer com nenhum objeto à sua volta e que, portanto, começa a construir cenários e identidades imaginárias, né? Certamente não é por acaso que Madame Bovary teve tantas adaptações cinematográficas, porque há um sentido bastante nítido em que o próprio livro do Flaubert antecipa algo da linguagem cinematográfica, né? No romance tradicional, a transição das cenas, a condução das cenas e a transição de uma cena a outra é geralmente deixada a cargo do narrador. Ou seja, o narrador é quase que uma presença concreta no romance tradicional até o Flaubert. Ele é uma presença palpável, ele é uma espécie de mestre de cerimônias que conduz as cenas e que nos leva desta cena para aquela cena, ou então nos convida a olhar esta cena de uma outra perspectiva que não aquela que nós até agora adotamos. O Flaubert começa a conceber a ideia de um romance que, no limite, se narra a si mesmo. Ele começa a flertar com a ideia de um romance, de um modo narrativo, em que o narrador, a figura do narrador, já não é tão visível e não é tão palpável. O Flaubert anuncia essa novo modo narrativo, ou a sua intenção de alcançar esse novo modo narrativo, numa carta que ele escreve a Louise Collet em 1853, durante o trabalho de redação de Madame Bovary. Ele está comentando aquela que lhe parecia a cena mais
nova e mais bonita do romance inteiro, que é justamente a cena da feira agrícola. Ele diz, nesta cena eu chego ao efeito dramático tão somente pelo entrelaçamento dos diálogos e pelo contraste de caráter entre os personagens. Isso quer dizer o quê? Que eu narrador, meu novo modo de narração, meu novo narrador, alcança o efeito dramático sem ter que se expor o tempo todo, sem ter que convidar o leitor, num gesto retórico bastante explícito, a adotar este ou aquele ponto de vista, a sair deste nível da história e a transitar para este outro. De fato, a cena da feira agrícola é toda ela pré-cinematográfica ou já cinematográfica no seu modo de composição. É uma cena muito complexa, talvez a mais complexa de todo o romance em termos técnicos, porque ela envolve 3 níveis distintos, né? Embaixo, os animais que mugem e cacarejam e grunhem. No nível intermediário, o palanque, o estrado, no qual as autoridades locais vão se sucedendo e fazendo discursos. E no plano mais alto, esse primeiro andar de uma das casas que dão para a praça central do lugarejo e aonde vão ter a Emma Bovary e o Rodolphe. A questão, então, em termos técnicos, é como integrar esses 3 níveis da cena. E o que o Flaubert faz é já cinematográfico, ou seja, promover cortes de uma cena para outra, transições de uma cena para outra, que correspondem a cortes e montagens cinematográficos. Ele não convida o leitor a deixar este âmbito e transitar para este. Ele simplesmente faz a transição sem dizer que está fazendo. Ele empurra o leitor de um para outro e de volta, e de novo, e mais uma vez para trás, sem anunciar o que está fazendo. Um pouco a maneira de um diretor de cinema que corta e monta, vai e volta sem ter que pedir licença ao seu espectador. Madame Bovary é cheia de cenas dessa espécie, a Feira Agrícola é a mais importante delas, e a Educação Sentimental, que é o romance, é o terceiro romance dele, é especialmente cinematográfica. Um exercício curioso é ler, por exemplo, o primeiro capítulo da Educação Sentimental, digamos assim, com olhos cinematográficos. E aí e qualquer leitor vai notar que o capítulo inteiro pode ser lido nesses termos cinematográficos, né? Corte, montagem, close-up, traveling, panorâmica e assim por diante.